Essa narração pertence a Legionários Audiolivros. Capítulo 7. O último direito metafísico. Em um país em que o único patrão é o Estado, fazer oposição significa morrer lentamente de inanição. Leon Trotsky. Os capítulos anteriores dizem respeito aos vários estágios da descida do homem moderno rumo ao caos. Começando pelas primeiras concessões feitas ao materialismo, vimos que uma série de consequências nos conduziu ao egoísmo e à anarquia social do mundo atual, assim como as conclusões resultam das premissas. Agora mudaremos de assunto, porque o fato de alguém escrever sobre o tema deste livro é sinal de que quem o faz não crê que o atual estado de coisas seja necessário. Antes de começarmos a propor qualquer reforma, devemos recorrer a dois postulados. São eles: 1. O homem é capaz de conhecer, e 2. Querer. Alguns talvez os considerem vagos para serem levados em conta, mas sem eles não há esperança de restauração. Com a certeza de que todos os que examinaram essas questões de modo mais profundo concordarão que há um pressuposto a seu favor, esboçarei a tarefa que deveremos realizar para alcançar nossa cura. Esforcei-me de todos os modos para deixar claro que considero todos os males presentes em nosso vasto catálogo como resultantes de uma falsa imagem do mundo que, em razão de nossa preocupação imediata, gera uma inabilidade para interpretar os acontecimentos atuais. O otimismo histérico é um pecado contra o conhecimento, e manifestamos aqui a convicção de que nada de importante poderá ser feito se não trouxermos os pecadores ao arrependimento. Frases como essas ecoam a linguagem de uma mentalidade que nos faz recordar o passado, mas com elas quero apenas dizer que aqueles que enfrentam um dilema devem ser levados a reconhecer que se trata disto e não de outra coisa. A autocomplacência não olha para o passado nem para o futuro. Já disseram, e provavelmente com razão, que o Império Romano já estava em decadência 400 anos antes da situação ter sido percebida com clareza. A teoria progressista da história, que ensina que o ponto mais avançado no tempo representa o ponto de maior desenvolvimento, supõe o abandono completo da capacidade de análise. Assim que o homem tiver recuperado suficiente humildade para admitir que os ideais foram degradados e que sua condição é reprovável, um obstáculo terá sido removido. Todavia, devemos evitar a tentação de ensinar a virtude sem mediações, pois trata-se de um procedimento questionável em qualquer época e que hoje tem grandes deficiências. Antes, é necessário apelar aos poderes incalculavelmente sutis, de que falava Ortega y Gasset. Isso quer dizer que nosso princípio não deve ser menos pertinaz e sofisticado do que as várias doutrinas concorrentes que seduzem as pessoas, fazendo com que elas adiram ao materialismo e ao pragmatismo. Não basta ter boa vontade, assim como são inúteis os sentimentos que não se apoiam na metafísica. A primeira medida positiva consiste em cruzar novamente a fenda que separa o material do transcendental. Isso é fundamental. Sem um dualismo, nós jamais encontraremos um ponto de apoio para o nosso reerguimento, e todos os nossos projetos idealistas também seriam abandonados. Parece-me que essa conclusão é o resultado lógico de tudo o que temos esboçado até agora. A existência de um mundo das obrigações morais e o fato de a aparência não esgotar a realidade são tão essenciais para mesma a ideia de progresso que seria supérfluo mencioná-los. A fenda aberta pela rachadura que separou o material do transcendental é apenas a negação de que o existente, pelo mero fato de existir, seja o correto. Isso também assume a forma de uma insistência na exatidão do que é certo. Edificaremos nossa casa sobre essa rocha de exatidão metafísica. As coisas não são verdadeiras e não são justos os atos quando nem estes, nem aquelas não se conformam a um ideal conceituai. Se nós pudermos fazer com que isso seja compreendido novamente, o utilitarismo e o pragmatismo estarão derrotados,
porque tais são, com efeito, os critérios fundamentais capazes de determinar o valor, o sentido e até mesmo a definição. Já que o conhecimento depende, em última instância, de critérios de verdade, poderíamos restaurar inclusive a fé no poder pedagógico da experiência, algo que tanto o relativismo como o ceticismo negam. A perspectiva de voltar a viver em um mundo de certezas metafísicas, que alívio ela não traria para aqueles que já não suportam as doutrinas dos relativistas, negadoras da verdade? Os contornos gerais do nosso objetivo são trazer o dualismo de volta ao mundo e censurar a impotência moral gerada pelo empirismo. Como agora estamos comprometidos com um programa dotado de aplicações práticas, devemos buscar um ponto de encontro a partir do qual poderemos nos organizar. Defrontamo-nos com o fato de que nosso grupo tem batido em retirada durante os últimos 400 anos, mas elas não foram totalmente removidas do campo de batalha. Resta ainda um rincão. Quando observamos o cenário, com o objetivo de encontrar algo que o vento demolidor e vingativo do utilitarismo não destruiu, descobrimos uma instituição que, apesar de ter sido violentamente sacudida, ainda se mantém forte e essencialmente íntegra. Trata-se do direito à propriedade privada, que, de fato, é o único direito metafísico que nos resta. As normas religiosas, as prerrogativas sexuais e vocacionais, tudo isso foi abolido pelo materialismo, mas a relação do homem com aquilo que lhe pertence conseguiu, até agora, escapar em grande medida de seu ataque. O direito metafísico à religião desapareceu na época na Reforma. Outros se desgastaram gradualmente por causa do crescente império dos apetites. Mas o fato de a classe média ter aumentado seu poder sobre a propriedade fez com que ela consagrasse o direito à propriedade e, ao mesmo tempo, suprimisse outros. Portanto, a propriedade privada foi transformada em um dos direitos absolutos do homem pela Revolução da Classe Média, a Revolução Francesa, e passou a ser firmemente garantida por todas as constituições livres do início do século XIX. Seu reconhecimento pela Constituição norte-americana foi inequívoco, agora que até a classe média está sendo ameaçada. O conceito de propriedade privada perde defensores, mas ainda permanece entre nós. E, embora sua procedência não nos agrade, temos uma ferramenta em mãos. Talvez sua sobrevivência seja acidental, mas ainda assim expressa uma ideia. É a única coisa que ainda pode nos mostrar o que é um direito, independentemente de sua utilidade ou vantagem. Dizemos que o direito à propriedade privada é metafísico porque ele não depende da demonstração de sua utilidade social. A propriedade está baseada na ideia da inalienável pertença do próprio. Proprietas, Eigentum. Essas palavras afirmam a identificação de proprietário e posse. Ora, seu grande valor é o seguinte: o fato de algo de propriedade privada de alguém faz com que deixe de ser objeto de contenda. A pertença de toda a propriedade constitui um dogma, e isso não se discute. Para os relativistas das ciências sociais, que desejam fazer com que todos se submetam ao controle de grupos seculares, trata-se de um obstáculo incômodo, mas na verdade não é confortante saber que podemos desfrutar um direito que não precisa de justificativas ante os sofismas do mundo ou vaivéns da opinião pública? Como demonstrarei de modo mais completo mais adiante, o direito ao uso da propriedade como algo privado é uma espécie de santuário. É um direito que justifica a si mesmo e que até recentemente não havia sido convocado para provar no fórum o quanto suas vantagens garantiam sua continuidade em um estado consagrado ao bem-estar coletivo. Nesse ponto, eu gostaria de afirmar com toda clareza que o último dos direitos metafísicos não oferece argumento algum a favor daquela espécie de propriedade criada pelo capitalismo financeiro. Ao contrário, esse tipo de propriedade viola a noção mesma de proprietas. O aperfeiçoamento dessa instituição
e sua adaptação às necessidades do comércio e da tecnologia representou maior ameaça à propriedade do que qualquer outra coisa já imaginada anteriormente, pois a propriedade abstrata das ações e apólices e as posses legais de empresas jamais vistas, na realidade, destroem a conexão entre o homem e sua substância, sem a qual o direito metafísico perde o sentido. Esse tipo de propriedade se torna uma ficção útil para a exploração das pessoas e impossibilita a santificação do trabalho. A propriedade que defendemos como ancoragem, por sua vez, mantém sua identidade com o indivíduo. Não é verdadeiro apenas o que acabamos de dizer, mas também o fato de que a acumulação de enormes propriedades por proprietários anônimos é um convite constante a um maior controle do Estado sobre as nossas vidas e riquezas, pois quando as propriedades são imensas e integradas, em uma escala que agora vemos com frequência, é necessário apenas um pequeno passo para que seu controle seja transferido ao Estado. Na verdade, é um lugar comum observar que as tendências monopolistas são também uma tendência ao estabelecimento da propriedade estatal. Se nós aprofundássemos a análise, descobriríamos que os negócios criam uma burocracia que facilmente pode ser integrada à do governo. Além disso, as grandes empresas raramente deixam de solicitar ajuda ao governo, já que sua reivindicação por independência se baseia em um desejo de lucro e não em algum princípio ou senso de honra. Portanto, o mundo dos negócios e a racionalização da indústria estimulam os males que procuramos superar. O exercício da propriedade por meio de ações faz com que a propriedade se transforme em uma unidade autônoma consagrada a metas abstratas. Ademais, o campo de responsabilidade do acionista fica tão limitado quanto o do trabalhador especializado. Os defensores da propriedade privada realmente estão obrigados a se opor a muitas das ações que atualmente são realizadas em nome dos empreendimentos privados, porque as organizações corporativas e os monopólios são os próprios meios através dos quais a propriedade tem abandonado seu caráter privado. A solução moral para esse problema consiste em distribuir a propriedade em pequenas parcelas. Estas podem assumir a forma de pequenas fazendas, de comércios locais e de lares ocupados por seus proprietários. Nesses casos, a responsabilidade individual passa a valorizar o direito sobre a propriedade. Esse tipo de propriedade faz com que seu dono tenha uma ampla margem de escolha por meio da qual ele pode se tornar uma pessoa integral. O capitalismo monopolista e o comunismo devem ser condenados justamente porque favorecem a diminuição dessa ampla margem de escolha. Dizer isso equivale a afirmar que o homem tem o direito inalienável a ser responsável. Essa responsabilidade não pode existir quando esse direito essencial pode ser violado em nome de uma utilidade social temporária ou quando ele pode ser substituído por obrigações impostas por outros. Portanto, somos obrigados a afirmar que alguns direitos existem desde o princípio e que a existência de um vínculo privado com sua essência é um deles. Também esperarmos que outros sejam reconhecidos, mas agora interessa-nos encontrar uma última proteção para aquilo que é feito em nome da pessoa privada. Não deixa de ser preocupante constatar que é na propriedade privada que sobrevive o último reduto de qualquer tipo de privacidade. Todas as outras muralhas foram derrubadas. Resta ainda, nesse caso, uma privacidade singular, porque a propriedade não foi obrigada a dar uma justificativa do tipo exigido pelos racionalistas e calculistas. Devemos deixar claro que a propriedade está baseada em sentimentos pré-racionais porque nós a desejamos não apenas pelo fato de ela nos sustentar, isso a reduziria ao utilitarismo, mas também porque de algum modo ela é necessária para que o homem se expresse, isto é, para que revele seu ser verdadeiro ou pessoal. O homem se identifica com aquilo que lhe pertence
através de algum misterioso processo assimilação e fixação, de modo que a separação forçada dos dois parece uma transgressão das leis da natureza. À medida que estabelecemos nossos planos para a restauração da propriedade, encontramos vantagens práticas em sua conservação. E embora essas vantagens não possam ser consideradas justificativas definitivas para essa conservação, é legítimo recorrer a elas. Para que resistamos às forças turbulentas do colapso social, devemos ter algum tipo de defesa e precisamos do santuário para combater o estadismo pagão. Pois é evidente que, à medida que a sociedade se desloca na direção de um monstruoso funcionalismo, o próprio fundamento da recuperação pode ser destruído antes que a contraofensiva seja organizada. Quase todas as tendências atuais apontam para uma identificação dos direitos com a vontade do Estado e para uma identificação desta com a máxima felicidade material e utilitarista para a maioria. Nos estados que adotaram sem reserva algum esse ideal, as próprias fontes de protesto foram eliminadas. Uma unidade funcional opera melhores quando tem a liberdade de uma máquina, e os governantes modernos não deixarão que seus sentimentos lhes repreendam a ponto de fazer com que tolerem qualquer coisa abaixo da eficiência máxima. A época da oposição leal desapareceu junto com a época da classe cavalheiresca. A verdade nua e crua é que aqueles que ainda acreditam nos valores estão prestes a ser subjugados completamente, de modo que ficarão impossibilitados, em qualquer circunstância, de encontrar um meio de resistência. No passado, os movimentos revolucionários tiravam sua força, frequentemente, de alguns elementos da própria sociedade que se propunham a subverter. Isso era possível porque ainda havia certa margem de liberdade. No monolítico Estado policial que foi inventando em nossa época, tão auxiliado pela tecnologia, o poder de vigiar é completo. E se a isso acrescentamos o fanatismo político, que parece ser uma excrescência do nosso grau de desenvolvimento, o quadro se torna apavorante. Não deveríamos afirmar que as pessoas cultas de hoje, que têm consciência do suicídio coletivo que nos rodeia e que condenam os crimes cometidos por partidos e estados, têm o direito de preservar seu mundo privado, tal como os primeiros cristãos o fizeram nas catacumbas? Para se proteger de um Estado onipotente, a oposição deve recorrer ao direito metafísico à propriedade privada. Na verdade, é o que o Ocidente vem fazendo há muito tempo. Não levamos em conta o fato de que nossos líderes políticos tiveram que defender suas ideias com suas vidas. Se eles fracassam por terem propugnado medidas impopulares, podem retornar ao seu mundo privado. Lá cultivam seu jardim, vendem seus serviços profissionais ou publicam livros em um mercado que não está completamente dominado pela política. Foi o que aconteceu com Abraham Lincoln, que depois de perder a predileção dos eleitores por sua oposição à guerra contra o México, retomou o exercício da advocacia. Desejamos viabilizar o direito privado à defesa das predileções nobres, insistindo em que nem tudo deve depender do Estado. Thoreau, ao encontrar sua liberdade em Walden Pond, pôde falar audaciosamente contra o governo sem ser punido com a excomunhão econômica. Walt Whitman, quando se tornou um mercenário do governo em Washington, descobriu que a franqueza verbal, mesmo em poesia, provocava uma diminuição em seu salário. Até mesmo os partidos políticos afastados do poder, por causa da demagogia, podem subsistir e atuar, com a esperança de que um retorno à razão permita que os homens de princípios sejam escutados novamente. A propriedade privada não pode ser tirada do dissidente sem que haja uma considerável perversão das leis atuais, e isso já se configura como um obstáculo à Gleichschaltung. Quem quer que corteje os favores dos poderes públicos com o objetivo de obter algum apoio, cedo ou tarde, se prostituirá para atingir objetivos utilitários. Não há nada mais certo do que isso. As instituições educacionais dos Estados Unidos oferecem uma magnífica prova dessa verdade.
Praticamente sem exceção alguma, a educação liberal, isto é, a educação centrada nas ideias e nos ideais, prosperou mais nas instituições cujos recursos provêm de fontes privadas. Apesar das limitações que às vezes os doadores procuram lhes impor, elas têm sido capazes de insistir na ideia de que o ensino não se reduz completamente à aquisição de um meio de subsistência. Isso significa que elas têm tido relativa liberdade para fomentar o conhecimento puro e a formação da inteligência, além de fornecer um último refúgio, por exemplo, a disciplinas antissociais, como o latim e o grego. Por outro lado, nas instituições públicas, que estão sempre à mercê dos grupos de políticos eleitos e do público em geral, e que têm obrigação de justificar, com resultados práticos, os recursos econômicos recebidos, a tendência à especialização e ao vocacionalismo se tornou incontrolável. Elas nunca foram capazes de dizer que farão com seus próprios recursos o que está em seus planos, porque aqueles não são privados. Não seria injusto dizer que o oposto do privado é a prostituição. A cidadela da propriedade privada não somente torna possível a existência física do dissidente, mas também oferece oportunidades indispensáveis para o aperfeiçoamento da virtude. Como a virtude é uma condição do caráter ligada à escolha, ela só pode se desenvolver na esfera da vontade. Essa ligação fundamental entre a propriedade privada e a liberdade só foi enfatizada recentemente. No âmbito da propriedade privada, a escolha racional pode testar o homem. Desse modo, ele transforma sua virtude em um princípio ativo e a exercita, como recomendava Milton. Sem a liberdade, como uma pessoa pode superar uma provação? Pensemos em Thoreau ou em qualquer outro fazendeiro obstinado da Nova Inglaterra de sua época e o comparemos com alguma criatura deplorável e melindrosa que o estadismo promete formar. A comparação nos mostra o seguinte: no segundo caso, há potencial para o desenvolvimento de grandes virtudes, mas devemos estar dispostos a pagar um preço. Antes do fim da batalha, é possível que compreendamos que os ataques contra a propriedade privada são apenas uma manifestação mais profunda da desconfiança que a razão fatalmente parece inspirar em nossos contemporâneos. Quando já não se crê que há uma razão restritiva capaz de ordenar as ações dos homens, o Estado não pode permitir a existência de centros individuais de controle. O repúdio ao transcendentalismo impele o Estado a crer que esses centros serão dirigidos exclusivamente pelo egoísmo, como de fato acontece atualmente. Ao mesmo tempo, esse repúdio tende a desvalorizar o conceito de inviolabilidade. O Estado moderno não compreende como uma pessoa qualquer pode ser guiada por algo que não seja ele mesmo. Ele considera o pluralismo uma traição. Tão logo conferimos ao homem o poder da razão e direitos invioláveis, surgem limites que não podem ser ultrapassados pela vontade da maioria. Portanto, é muito provável que, subconscientemente ou não, o atual empenho em reduzir o campo das liberdades invioláveis oculte uma tentativa de tratar o homem como uma simples unidade biológica. Pois a liberdade e a reta razão andam de mãos dadas, e é impossível impugnar uma sem lançar uma censura sobre a outra. A propriedade produz alguns benefícios em tempos de crise como o nosso, mas em épocas comuns ela também mostra que é uma instituição amável por fomentar determinadas virtudes, dentre as quais a mais notória é a prudência. Devo mover-me cautelosamente nesse ponto, pois tenho consciência de que estou tratando um assunto venerado pela burguesia. Não obstante, tendo a pensar que há algo de filosófico na prática da prudência, e certamente em sua teoria. A prudência exige precisamente o tipo de consciência do passado e do futuro que nossos provincianos do tempo, ansiosos para reduzir tudo à experiência sensorial imediata, procuram destruir. A prudência demanda o exercício da razão e da imaginação exatamente porque abarca o que não está presente. Para que eu colha agora a recompensa do meu esforço ou da minha preguiça passada,
Para que aquilo que faço hoje tenha um efeito em um futuro ainda potencial, essas coisas requerem um exercício mental. A ideia de que o Estado é de algum modo responsável pela pobreza dos idosos não é tão diferente do pressuposto de que o Estado é de algum modo responsável pela criminalidade dos criminosos. Não negarei que as desarticulações do capitalismo têm algo que ver com a primeira dessas realidades, mas trata-se de outra discussão. O importante aqui é compreender que não pode ser saudável uma sociedade que diz aos seus membros para não pensarem no futuro, porque o Estado se encarregará assegurar seu futuro. A habilidade de cultivar a prudência, algo que eu chamaria literalmente de presciência, é uma oportunidade para desenvolver a excelência pessoal. Não conheço melhor incentivo ao trabalho diligente do que a certeza de que os que depositam em sua tarefa o fervor do crente reservará para o futuro compensações que não poderão ser apropriadas pelos imprudentes. Quando prevalece a certeza contrária, quando as maiorias populares são capazes de passar por cima dos direitos adquiridos pelo esforço passado, sob o pretexto de uma necessidade atual, a tendência é que todos se tornem políticos. Em outras palavras, eles chegam à conclusão de que a manipulação traz mais recompensas do que a produção. Essa é a essência da corrupção. Enquanto analisamos a influência moral da verdadeira propriedade, convém mencionar também o fato de que ela também é a proteção mais eficaz contra a forma de desonra conhecida como adulteração. Se alguém examinar a história econômica do Ocidente dos últimos séculos, perceberá que não só houve um declínio da perícia profissional, mas também um fenômeno afim, uma diminuição constante do valor do dinheiro. Esse fato tem implicações gravíssimas, pois é um sinal de que as nações não correspondem às expectativas de suas transações. Elas simplesmente não cumprem suas promessas de pagamento. O que acontece é algo semelhante a isso. A nação passa a enfrentar dificuldades, quiçá em decorrência de uma guerra. Em seguida, em vez de tentar superá-las por meio do sacrifício e da abnegação, ela escolhe o caminho mais fácil e não honra seus compromissos. Os governos populares, cujo desrespeito pelos critérios de referência já salientamos, são especialmente propensos a adotar essas soluções. O termo comumente empregado para designar seus efeitos é inflação. Mas seja qual for seu nome, ele representa o pagamento de dívidas com recursos desvalorizados. A França é responsável pelas lições mais instrutivas sobre esse infortúnio. Durante sua grande revolução, por exemplo, o país decidiu imprimir papel-moeda com base nas suas enormes reservas de terras expropriadas, mas apesar dessa garantia, o assinado 24 se desvalorizou vertiginosamente. Em agosto de 1795, de acordo com os arquivos, um luiz de ouro valia 36 assinados, em setembro 48, em novembro 104, em dezembro 152, em fevereiro de 1796, um luiz de ouro valia 288 assinados, e por fim, a emissão da nova moeda foi interrompida. Mas nesse ínterim, segundo um historiador, a nação sofreu a obliteração do conceito de eco-n-u-m-ia. N, essa obsessão de ceder ao gozo do presente em vez de garantir o conforto futuro, estavam as sementes de novos brotos de miséria. Em razão disso, floresceu um luxo insensato e extravagante, o qual também entrou na moda. Para mantê-lo, a nação passou a recorrer à fraude em larga escala, alimentando a corrupção entre os oficiais e os donos dos cartéis. Enquanto os homens introduziam esse costume nos negócios, mulheres como Madame Tallien introduziram extravagâncias no modo de vestir e de viver que aumentaram o incentivo à corrupção. A confiança nas considerações morais, ou até mesmo nos bons estímulos, cedeu à desconfiança geral. A honra nacional passou a ser tida como uma ficção cultivada apenas por entusiastas. O patriotismo foi devorado pelo cinismo. Em nossa própria época, vimos depois da Primeira Guerra Mundial o franco reduzido a uma pequena fração do valor que tinha antes dela,
e a uma fração menor ainda após a Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, a adulteração pode uma arma política proveitosa, e uma das primeiras medidas adotadas nos Estados Unidos por uma recente reforma administrativa foi a inflação da moeda. Por mais que se defenda isso como um meio utilizado para combater uma contingência particular, o caráter essencial do ato não é alterado. Valores monetários definidos politicamente por governos submetidos a demandas populares míopes tendem a se desvalorizar. Talvez haja uma espécie de realismo econômico na tentativa de assegurar que o padrão do valor monetário atual não seja diferente do valor de ontem. Ora, a propriedade privada produtiva representa uma espécie de santuário onde podemos nos resguardar da pilhagem levada a cabo pela adulteração, pois o indivíduo que tira seu sustento da propriedade que lhe pertence e com a qual se identifica, possui uma noção mais exata do valor do dinheiro. E isso lhe permite fazer previsões sobre sua própria vida com algum grau de certeza, ou, em sentido mais amplo, examiná-la. É importante fazer uma distinção entre a segurança proveniente dos cuidados de um terceiro, ou a vida livre de necessidades e medos, algo que reduziria o homem à condição de invertebrado, e a estabilidade, uma condição em que nada se obtém em troca de nada, mas em que há um equilíbrio constante entre o esforço e a recompensa. Além disso, há uma conexão natural entre o sentido da honra e a relação pessoal com a propriedade. À medida que esta se torna cada vez mais uma abstração e desaparece o sentido de afinidade, surge a violenta tentação de realizar falsificações, usando como disfarce a máscara do anonimato. Um provérbio espanhol nos diz, infelizmente com razão, que o dinheiro e a honra raramente são encontrados no mesmo bolso. Nas atuais circunstâncias, o dinheiro é o disfarce anônimo da riqueza. Saber quanto dinheiro alguém tem já não nos diz o que essa pessoa possui. Em outros tempos, quando a honra do trabalho inspirava algum respeito, o criador de um objeto costumava lhe dar seu próprio nome, e o orgulho familiar estava ligado à manutenção da qualidade. Quer se tratasse de barcos da Nova Inglaterra, de ferro da Pensilvânia ou de tabaco da Virgínia, o nome de um indivíduo estava sempre por trás do que era oferecido ao público, servindo como um pressuposto tácito para a responsabilidade desse indivíduo. Mas à medida que crescia o capitalismo financeiro e ocorria a separação entre os homens e a propriedade, houve uma mudança significativa dos nomes. As novas designações perdiam todas as ligações com os indivíduos e eram substituídas pelo geral, padrão, internacional, americano, que naturalmente são máscaras. Por meio delas, é possível praticar todo tipo de adulteração e ninguém se envergonha disso, porque ninguém é identificado. De fato, nem uma única pessoa pode ser responsabilizada. 26. Ter um nome real talvez requeira alguma personalidade, e esta é um obstáculo ao lucro. Os nomes inventados assemelham-se às hipérboles desonestas da publicidade. Portanto, um dos truques mais comuns dos mestres do comércio moderno consiste em comprar uma empresa com um nome de prestígio e, em seguida, diminuir a qualidade da mercadoria representada por esse nome. Os nomes foram separados das coisas e agora podem ser comprados ou vendidos. Eles foram instituídos por indivíduos que viam no trabalho que desempenhavam um ideal de perfeição, e estes desejavam ser julgados por sua fidelidade àquele ideal. É assim que a utilidade acaba com a honra, essa antiquada virtude da fidelidade a um ideal. Por conseguinte, se levarmos em consideração todos os fatores razoáveis, não é possível saber, de modo algum, se o mundo está ficando mais rico ou mais pobre. A hipótese de que ele esteja passando por um processo de empobrecimento, naturalmente, será rejeitada por aqueles que ficam fascinados pela multiplicidade de dispositivos eletrônicos disponíveis no mercado, mas devemos refletir cuidadosamente sobre o que significa essa constante queda
da qualidade das coisas. Nós que acabamos de sair de uma grande guerra, estamos familiarizados com a sensação de que um aumento salarial não fará a menor diferença, porque parece que nunca teremos o suficiente para comprar o que desejamos. Pagamos cada vez mais, mas ainda assim, a qualidade essencial que buscamos sempre nos escapa. Esse processo de desvalorização se agravou bastante nas últimas décadas, mas já vem ocorrendo em menor escala há bastante tempo. O mundo sofre com a ausência de qualidade. Contam-nos mentiras cada vez maiores e alimentamo-nos cada vez menos. Essa é a realidade essencial resultante da degradação dos ideais. Atualmente, um item genuíno, feito com material nobre e fabricado com uma perícia profissional atemporal, quase sempre estará na categoria dos objetos superluxuosos, se é que ele já não é uma peça de museu. O gênio da qualidade parece ter desaparecido junto com outras essências que os nominalistas negariam. Um exemplo muito eloquente é o da história da moradia. Há mais ou menos 100 anos, quando os homens construíam casas para viver nelas, também estavam construindo propriedades privadas. Era um propósito louvável. Além disso, eles trabalhavam bem, pois consideravam a possibilidade de que suas obras pudessem ser desfrutadas ao menos pelas 3 gerações seguintes. Trata-se de um exemplo de prudência bastante simples. Atualmente, é possível contemplar as construções dos tranquilos povoados da Nova Inglaterra e dos remotos rincões do Sul, e é possível apreciar a honestidade do trabalho empregado nelas, a qual se reflete até mesmo nas formas graciosas. Mesmo depois de um século, ou um século e meio, elas ainda são habitáveis e atraentes. Analisemos agora a nossa época, em que as casas são construídas por construtores anônimos e vendidas para compradores anônimos, sendo que aqueles preocupados apenas com as margens de lucro. Muitas vezes, elas exibem um design astucioso e rendem homenagem ao Deus Conforto, mas depois de 20 anos estão caindo aos pedaços. Só podem ser consideradas casas privadas no sentido especulativo do termo, e ninguém jamais se identificou com elas. Portanto, nosso empobrecimento espiritual conduz ao empobrecimento material, e este faz com que sejamos cada vez mais enganados pelas aparências exteriores. Quando substituímos a intensidade pela extensão, saímos perdendo de todos os modos práticos imagináveis. Devemos agora retomar alguns aspectos gerais do nosso problema para averiguar se uma distribuição mais apropriada da propriedade privada não corrigiria a subversão dos valores que se manifestou de modo tão escandaloso no século passado. Refiro-me aqui simplesmente ao determinismo econômico. Ao romper com sua capacidade metafísica de estabelecer um vínculo pessoal com seu proprietário, a propriedade privada adquiriu uma aparente autonomia que provocou estragos em nossa concepção sobre o mundo. Uma consequência evidente para qualquer um foi a entronização do homem econômico. A tendência da propriedade, na era capitalista, a se aglomerar, forneceu um poderoso suporte à ideia de que os fatores econômicos são fundamentalmente determinantes. Talvez essa seja apenas uma interpretação de fenômenos superficiais. Não obstante, foram tantos os homens que se tornaram fantoches das corporações econômicas que parece verossímil explicar todas as atividades humanas como produtos ou subprodutos da busca pelas satisfações econômicas. Não podemos nos esquecer também que o darwinismo estava na época às espreitas nos bastidores. A política, as artes, tudo ficou sob o domínio dessa regra. O homem se tornou fundamentalmente um animal que está à procura de comida e abrigo, e aqueles que exigiam uma explicação final sobre as organizações políticas e as diferenças culturais, era aconselhado a procurá-la naquilo que realmente importava: a luta pela acomodação material. Foi dado por pressuposto que a política era uma mera serva da economia
e os livros que descreviam o papel subserviente das crenças políticas foram recebidos como revelações. Foi essa a suprema falsificação operada pela mentalidade burguesa. As pessoas que vivem segundo uma imagem falsa do mundo cedo ou tarde são golpeadas violentamente, e o primeiro desses golpes veio com a Grande Depressão. É interessante observar a inversão de papéis que gerou essa experiência perturbadora, pois em toda parte a crise foi enfrentada por meio da submissão da atividade econômica a uma severa direção política ou, em outras palavras, por meio da submissão das leis econômicas supostamente imutáveis à autoridade política. Coincidentemente, tal medida foi tomada nos Estados Unidos e na Alemanha quase ao mesmo tempo. Isso corrigiu a falácia de que a economia havia rompido seus laços com a hierarquia metafísica e, por isso, gozava agora de uma suposta exclusividade. Objetivamente, podemos dizer que esse episódio marca o fim do homem econômico. Reapareceu o princípio segundo o qual o que é feito com os bens econômicos está de algum modo atrelado ao destino do homem. Desse modo, a visão geral do mundo restabeleceu-se parcialmente como fator determinante. A ideia de que o direito metafísico engloba a propriedade é precisamente o que o homem teria perdido de vista ao ter se afastado da transcendência. Se os bens materiais fossem encarados como algo que possui um lugar fixo na ordem da criação, e não como o próprio oceano do ser, no qual o homem é sacudido como uma rolha, as leis econômicas jamais seriam postuladas como um regulamento de toda a vida humana. Mas para que isso seja aceito, é necessário crer na existência imaterial. Seríamos ingênuos se nos alegrássemos completamente com a ideia de que a política finalmente destronou a economia. O sentido primário da Grande Depressão, assim como o de outros acontecimentos que já descrevemos, é que o mundo de 1789 chegou ao fim. Há algum grau de conforto em saber que não estamos à mercê de duras leis econômicas e que podemos definir a natureza das nossas fontes de riqueza. Na verdade, esse poderia ser um importante passo em direção à liberdade racional. Mas nas atuais circunstâncias, a possibilidade de que a política se torne o único árbitro não deixa de ser aterradora. Nenhuma pessoa em sã consciência pode pensar que agora temos meios para colocar nossa autoridade política regularmente nas mãos dos sábios. Temos aqui algo como a falácia do humanismo transportada para a esfera política, como nossos magistrados são humanos, demasiado humanos. Podemos admirar, ou até mesmo confiar em um homem que é apenas o denominador comum de todos os homens? Livramo-nos de uma forma de domínio irracional somente para descobrirmos uma nova ameaça que pode se mostrar ainda mais irresponsável: o domínio exercido pelo burocrata que desconhece a propriedade privada. Dou ênfase a isso para que não percamos de vista a questão de como preservar o espírito de obediência em uma sociedade puramente secular. Já está mais ou menos claro que os frenéticos povos europeus pensaram que a solução para esse problema consistia em subtemer suas vidas ao mais estrito controle político. Por terem feito isso, conquistaram uma melhoria temporária e a ilusão de segurança para o futuro, mas as pessoas em cujas mãos esses povos depositaram a autoridade eram tão egoístas e tão irracionais que serviram de exemplos de como exercer o poder sem sabedoria. Esses governantes, de fato, provaram que a política autoritária pode acabar com o caos econômico. Mas isso, por fim, é um detalhe técnico. Não houve nenhuma resposta razoável para a pergunta: o que fazer agora? Depois de terem compreendido o que é o poder do controle político. Os líderes passaram a cultivar um fanatismo político que resultou na institucionalização das massas, como demonstrou Emil Lederer. Já comentamos a antítese entre massa e sociedade. O principal objetivo daqueles que querem restaurar a sociedade deve ser desmassificar as massas, e a propriedade privada cumpre uma função de primeira ordem nesse processo.
A propriedade privada, no sentido em que a definimos, é substância. Na verdade, é algo que se assemelha muito ao conceito filosófico de substância. Ora, quando pensamos em uma sociedade formada por pessoas responsáveis, vemo-las usufruindo um amplo campo de escolhas livres que se manifesta fazendo algum tipo de referência à substância. Eu certamente concordo com Peggy em que a relação entre o espírito e a matéria é um dos grandes mistérios, mas eu não creio que o mistério exija a aniquilação da matéria. Ao contrário, é importante que a vida conserve sua substância, pois o caráter de um homem se manifesta no processo de construção e ordenação de sua casa, e não em sua cumplicidade com a organização do Estado. E ele provavelmente é ofuscado em uma sociedade comunista. A substância tem a função de fazer com que se manifestem as distinções que admitimos ser boas, além de ser de algum modo útil nos momentos de provação enfrentados pelo homem. Em última instância, essa questão tem que ver com o problema do livre-arbítrio, pois a propriedade privada é essencial para qualquer projeto que reconheça que o homem pode escolher entre o melhor e o pior. É a possibilidade de escolha dada ao homem tal como no Jardim do Éden, e até agora ele parece ser culpado de uma segunda perda da liberdade. Todavia, um abuso não estigmatiza o objeto desse abuso, e subjaz a tudo isso, nessa difícil batalha contra o caos, o conceito de direito inviolável. Nós apreciamos esse exemplo porque ele é a porta de entrada para outras noções transcendentais. Enquanto houver uma única rachadura no monismo ou no pragmatismo, a causa dos valores não estará perdida. É provável que a sociedade humana não possa subsistir sem alguma forma de sacralidade, embora essa questão não possa ser resolvida por bebês ou iniciantes. Por fim, os estados que tentaram eliminá-la abertamente assumiram eles mesmos o papel da divindade. Portanto, deve haver ao menos um direito inviolável para que outros sejam validados. Se não existe algo que nos sirva de ponto de partida para a aquisição da certeza moral, não podemos depender das deduções que fazem parte da estrutura de um comportamento coerente. Há pouco tempo, li que um liberal é alguém que duvida de suas premissas até quando recorre a elas. Essa parece ser a própria receita da desmoralização, se não for a da loucura. E eu estou convencido de que o tipo de direito moral metafísico que delineamos pode ser comprado aos indiscutíveis princípios a priori do pensamento. Os gregos identificavam Deus com a mente, e é fácil observar que todos os ataques à religião ou às ideias específicas herdadas da religião, quando seus pressupostos são revelados, revelam ser ataques ao intelecto. A certeza moral é a garantia a priori do sentimento correto, e a integridade intelectual ilumina as ações. Há alguma identificação fundamental entre a bondade e a verdade, de modo que aquele que perde a fé naquela não pode de modo algum salvar esta. Vemos como o oportunismo há séculos vem usurpando os direitos essenciais até fazer com que todas as nossas certezas desapareçam. Estamos à procura de um lugar em que o Logos possa lutar e ser bem-sucedido na resistência contra a barbárie moderna. Parece que a propriedade privada, praticada em pequena escala, fornece esse lugar, que é naturalmente um local de defesa. Não obstante, também devemos empreender operações ofensivas. Essa narração pertence a Legionários Audiolivros,